antes de começar a ler o texto, porque eu não vou lê-lo para depois retornar. Então, nós vamos fazer uma viagem só de ida e vamos lendo e já ministrando a respeito, amém? Só relembrando que nós passamos pelo livro de Gênesis e ali nós temos as pessoas ainda com o seu pai Abraão, e ali nós escutamos a chamada de Deus. Depois nós partimos para o livro de Êxodo, e nós vemos o povo ali junto às fornalhas de lenha, sendo escravos, e o sangue do cordeiro sendo derramado para a redenção. Depois nós passamos para o livro de Levítico, e o povo está ocupado com o tabernáculo e todas aquelas cerimônias. E então nós chegamos no livro de Números, e já vemos comandos de guerra, ordem para marchar, porque as coisas mudaram. O que está acontecendo? Certo é que tem muito tempo que nós estamos parados no Monte Sinai. Vocês percebem que nós não estamos tendo uma movimentação das pessoas. Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele havia prometido a Moisés, no Monte Sinai, que traria o povo e se encontraria com o povo ali. E, de fato, Deus tira o povo com mão forte do Egito, e ali está Deus reunido com o povo, parado para alguns acertos, para algumas orientações. Mas certo que o povo não vai poder ficar ali para sempre. Embora já cerca de quase um ano ali parado, Deus precisa organizar para que a caminhada prossiga, porque ali não era o destino, ali foi apenas uma parada para acerto das coisas. E o livro de Números é exatamente onde Deus começa a organizar o povo já para partir para a terra prometida. Então, aqui em Números, o tabernáculo, todos os utensílios, toda a orientação com relação à tenda já foi dada. Agora Deus começa a dar novas orientações, porém, para que o povo possa partir. E eu vou começar a ler com vocês a partir do verso número 3, embora nós vamos ler todo o capítulo. Depois eu vou retornar nos 2 primeiros versos. Amém? Números, capítulo 2, verso 3. Você pode permanecer sentado, porque eu não vou ler tudo de uma vez. Assim está escrito. A leste... antes... Possivelmente a Bíblia de vocês está falando aí sobre organização, sobre orientação, ou sobre disposição das tribos, que é isso que vai acontecer aqui agora. Verso de número 3 do capítulo 2 de Números. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuá. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr. A orientação, ela vai, não sei se é assim que diz, mas nos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Tem muitos estudantes aí que podem me corrigir. Então, nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Como vocês podem ver no mapa, a marcha, o povo está saindo aqui do oeste, entre aspas, para o leste. Nós estamos aqui embaixo, né? E a orientação fala de uma ordem das tribos que tem tudo a ver com a ordem de marcha. Então, nós acabamos de ler sobre a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, que ficarão a leste, que é aqui, ó. Eles ficarão ao leste, sendo que toda a movimentação é no sentido aqui da esquerda para a direita. Judá, Zebulon, Issacar
então sempre estarão liderando essa caminhada desse exército. Lembrando que a cada grupo de 3 tribos, vamos ter uma tribo que dá nome a esse grupo, que no caso aqui é a tribo de Judá. Ao sul, que é aqui embaixo, nós vamos ter, estarão os exércitos, aí o verso de número 10. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisu, filho de Sedeu. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Então, perceba que nós temos 2 tipos de ordem. Um é a ordem de acampamento, então, todas as vezes que parar o povo, esses serão os mapas deles, vamos dizer assim. Sempre Judá estará a leste, ou à frente da caminhada, porque eu imagino que quando eles começarem a fazer volta, como Judá estará na frente, ele vai, também estar liderando a frente ali. Então, ele deixa de ficar a leste e vai fazer um giro lá em cima. É sobre isso aqui que eu estou falando. Ó. Quando ele estiver fazendo essas voltas, nem sempre ele vai estar a leste, tá bom? Então, aqui, eles estão no leste, e aqui a tribo de Ruben, Simeão e Gade, sendo a tribo de Ruben, vamos dizer assim, a que dá o nome a esse grupo, que estarão aqui ao sul. Quando começar a marcha, Judá começa marchando, logo em seguida, esse grupo assume aqui atrás de Judá, desse grupo, logo depois vem a tenda da congregação com os levitas, depois vem o grupo de Efraim, Benjamim, Manassés, e por último, Dan, Azer e Naftali. Então, existe uma ordem para acampar e uma ordem também para marchar. Agora vamos para o verso de número 17. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Eu também vou voltar no verso 17, mas já percebemos de início que a tenda da congregação está no meio quando acampado e também está no meio quando em marcha. Eu vou mostrar em seguida a ordem da marcha. A princípio, nós podemos imaginar que a tenda da congregação está no centro, por proteção da própria tenda, dos utensílios, mas não. Eu vou falar sobre isso adiante. Verso de número 18. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar, que é os que estão aqui à esquerda. Verso de número 25. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer,
filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Então, aqui nós temos o último grupo, né, aqui, o primeiro grupo, o segundo, aqui em ordem de marcha, o terceiro seria a tenda com os levitas. Em quarto lugar, em quarto, se contar a tenda, ou em terceiro, contando só as tribos, seria esse grupo, e por último, esse grupo. Não vou falar sobre a ordem das tribos, mas acredito que se tenha motivo, né? Inclusive a tribo de Dan comete um grave pecado, e possivelmente é por isso que ele está ali por último. Pela cultura do povo, quem está à frente está recebendo maior honra, que no caso está sendo Judá. Mas não é assunto que eu vou tratar nessa noite. Vou mostrar aqui para vocês a ordem de marcha, que seria essa aqui, né? O grupo de Judá, o grupo de Ruben, a tenda, o grupo de Efraim e o grupo de Dan. Aqui nós temos também um demonstrativo que mostra exatamente isso que nós falamos, com o tabernáculo no meio. Não falaremos sobre os levitas hoje, tem mais coisas sobre os levitas à frente, e também o pastor já falou sobre eles. Mas aqui os levitas, eles fazem como se fosse um cerco ao redor do tabernáculo, mantendo as tribos a uma certa distância do tabernáculo, de modo que só os levitas ficavam mais próximos e manuseavam, e um lado ficava Moisés, Arão e os profetas. Aqui fala os profetas, mas seria Moisés, Arão e seus filhos. Irmãos, como o próprio título que normalmente as Bíblias já oferecem, de início nós observamos aqui uma organização. Imagine um grupo como esse no deserto. Já não é fácil de modo algum, mas imagine milhões. Isso aqui é como se fosse a localização deles. É como se no meio do mundo existisse este país. E neste país existissem os estados. E nos estados existissem as cidades. Como funcionava? Dentro desse grupo de Ruben, Simeão e Gade, eles tinham uma bandeira, um estandarte. As palavras, elas são usadas palavras diversas, porque nós não temos algo próprio para dizer, mas existia algo que sinalizava, possivelmente como se fosse uma bandeira, onde ficava visível. Onde está esse grupo? Além disso, existia a forma de localizar a tribo dentro desse grupo, porque aqui são 3 tribos. E dentro dessas tribos tinha como se localizar também os clãs de família. As famílias eram um pouco grandes, então é como se você localizasse, tivesse uma forma de você localizar a sua família dentro disso tudo. Então, um filho de Judá já não se procura por aqui, já sabe que ele está aqui. E ali dentro tem a demonstração de onde está a tribo dele e de onde está a família dele. Tudo isso representado por alguma forma visual. Isso era algo que possibilitava localizar. E também, essa ordem fazia com que o povo, quando fosse dada a ordem de marcha, eles não tivessem que decidir quem vai ir primeiro, quem vai ir depois, quem vai assumir a frente, quem vai agora. Então já tinha tudo muito bem definido, de modo que uma tribo começava a marchar, já abria espaço, outra tribo entrava atrás marchando, já vinha ali os levitas e a tenda, depois outra tribo e assim por diante. Então existia algo muito bem estabelecido, de forma que quando acampava, Issacar, Judá e Zebulon já ficava ali parado, essas tribos já se recuavam para o sul, a tribo de Dan já caminhava para o norte,
de forma que também já formava aqui um cerco ao redor da tenda da congregação. Agora, eu quero fazer menção com vocês dos versos que ainda não lemos. Nós temos aqui, eu parei no verso de número 31. O verso de número 32 ao 33 está escrito o seguinte: foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi. O final do verso de número 34 diz o seguinte: cada um com o seu clã e com a sua família. Também o final de verso de número 2, se você voltar até lá, vai dizer o seguinte: cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Irmãos, aqui nós temos uma demonstração, mais uma vez, da importância da família. Deus, desde o princípio, Ele investiu na família. E quando nós falamos de família, nós podemos falar de vários tipos de assunto, mas aqui eu quero falar referente àqueles que referem-se a este texto. O que acontece é que a família é um dos maiores investimentos que Deus fez desde a criação, e ela também é algo muito necessário para a manutenção da sociedade, tanto em continuação de futuras gerações, como de saúde mesmo da sociedade. Mas assim como Deus investe na família, e assim como a família é necessária, neste mesmo nível, o inimigo tem investido contra a família. Na verdade, os dias parecem que têm se complicado. Existem pessoas achando que estão modernizando as coisas, que estão inovando, mas, na verdade, a história ela se repete. São os mesmos escravos de Satanás sendo os instrumentos na mão do inimigo para destruir a família. É uma história que se repete. Eles acham que são livres, mas, na verdade, são escravos. Eles acham que estão trazendo algo novo, mas a história está se repetindo anos após anos. E desde o tempo de Sodoma e Gomorra, e poderíamos nos referir a vários tempos, a história é a mesma. É sempre a mesma coisa. O homem sendo escravo do inimigo, trabalhando contra a família. Só que hoje eles acham que estão fazendo algo moderno, acham que estão trazendo algo novo, mas, na verdade, eles estão vivendo o mesmo ciclo de escravidão. O que eu quero dizer sobre família neste texto? Por que nós estamos vendo sobre essa multidão? Reparem que tudo começou com Abraão. E parece repetido falar sobre isso, irmãos, mas o mundo está repetindo toda hora. Então nós vamos ter que repetir também até ver se fixa. Louvado seja Deus que nós já pensamos assim. Mas para que isso também venha a cada dia mais, penetrando na mente das futuras gerações. Se Abraão, que era um homem, nasceu homem e cresceu como homem, não tivesse se casado com uma mulher, que nasceu mulher, cresceu mulher e viveu como mulher, nós não teríamos Isaac. É simples assim. E se Isaac, que também era um homem, não tivesse se unido à sua esposa, Rebeca, nós não teríamos Jacó. E Jacó, que naquela época não tinha muita regra, se uniu a algumas mulheres e teve um bocadinho de filho. E aí, por favor, não tente usar isso como ilustração para a sua vida, porque a luz já foi dada para você, e Deus, desde o princípio, fez o homem para se unir à sua mulher e não às suas mulheres. Então, sem desculpa, tá? Sem brecha na lei. Jacó, por sua vez, ele teve 12 filhos. Aqui eu quero fazer uma
uma observação a respeito dos 12 filhos de Jacó. Eu acredito que quem está lendo o desafio, Deila, aquele testemunho seu do desafio está de pé? Tá? Quando terminar o desafio cronológico, cadê o pastor? Está acampado. Quando terminar o desafio cronológico, eu quero que a Deila venha testemunhar aqui a respeito desse desafio, tá, Deila? Vocês já passaram pela divisão do reino, depois de Salomão? Já passou? Amém. É porque, irmãos, dessa vez... Amém. É porque dessa vez, infelizmente, eu não acompanhei. Gostaria muito, e muito bom para você que está acompanhando. Mas você que passou pela divisão do reino, se você foi observador, alguma coisa acendeu na sua cabeça. Por quê? Porque a contagem das tribos não bate. Parece que na divisão do reino são 10 tribos contra uma. Isso porque uma determinada tribo meio que vai se misturar, se não me engano, com a tribo de Judá. É como se ela sumisse de um certo modo. Mas aqui nós temos uma outra complicação a respeito das tribos. E eu só quero pôr pulga na sua cabeça mesmo, para você querer estudar mesmo, tá? Não vou desvendar o mistério, não. Mas vamos fazer uma conta comigo. Um grupo de 3, com outro grupo de 3, temos 6. Outro grupo de 3, com outro grupo de 3, mais 6. 6 com 6, 12. Aqui já deu 12. Mas a tribo de Levi está aqui. Nós fomos para 13. E aí? Afinal, quem são as tribos? Quem são as tribos de Israel? Os filhos de Jacó? Cadê o José? Cadê o José? E agora José. Então, naquela época tinha uma cultura que um avô, vamos dizer assim, ele poderia, eu não sei qual é o nome correto, mas ele poderia pegar os filhos do filho, que seria ali os netos, e ter como filhos. Que no caso, Jacó pegou de José Efraim e Manassés. Então, esses 2 filhos são filhos de José. José não entra como tribo, mas os 2 filhos de José é que entram. Então, até aqui foram para 13. Então, de 12 foi para 13. Contudo, é como se pudéssemos dizer que Deus tirou os levitas das contagens dos homens e como se os levitas passassem a ser servos. Filhos do próprio Deus, vamos dizer assim. Levitas não é tratado como tribo, nem nas divisões da terra. Eles têm as suas divisões específicas, óbvio que vamos ver sobre isso à frente. E então, volta-se para 12, porque os levitas deixam meio que ser contados como tribos. Mas depois, aí eu já não sei muito bem, se não me engano é a tribo de Efraim, que se mistura, até porque a porção de terra deles é dentro da tribo de Judá. Mas por que eu não estou desvendando o mistério? Porque isso é cena dos próximos capítulos. É só para você ver a importância de estarmos aí estudando e antenados. Tá? Nós vamos chegar lá ainda na divisão das tribos e dos reinos. Nas divisões da terra, quando entrar na terra prometida. Mas certo é, irmãos, que se esses homens que eu citei, Abraão, Isaac e Jacó, não tivessem constituído família, eu não sei o que nós estaríamos fazendo nessa noite, mas não estaríamos vendo sobre este povo, porque esse povo simplesmente não iria existir. Simples assim. Essa, de cara, nós já vemos aí uma importância. E nós percebemos também, já que falamos de José, que em um determinado tempo, não somente Jacó, mas como seus filhos passam por necessidades. E quem vai suprir a necessidade deles? Exatamente o filho chamado José. Porque filhos também é herança. Filhos também servem para nos sustentar. Filhos é bênção de Deus, dá um trabalho. Serginho está aqui não, né? Ele que sabe, né? Eu digo que 1 é muito, 2 é demais, e 3 eu não sei o que é ainda. Tem gente querendo que eu experimente, mas eu espero, talvez não.
Agora, o verso de número 33, eu vou só lê-lo, mas o pastor já falou, não vou falar a respeito dos levitas, e tem cenas dos próximos capítulos também. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quem esteve quarta-feira passada, escutou o pastor falando, ou quem assistiu. Quem não assistiu, como dizem os youtubers, clica aqui no ícone da igreja, do canal da igreja, vai lá em vídeos, no terceiro vídeo vai ter lá o estudo de quarta-feira. Chega lá aos 30 minutos que começa o estudo. Ou se você está no zap da igreja, lá no dia 27, a última mensagem é o Lucas mandando o link do estudo. Tá bom? Vamos lá para o verso de número 34. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com seu clã e com a sua família. Quem tem acompanhado os nossos estudos deve ficar um pouco admirado com a forma que está escrito aqui. Porque aqui diz que assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado. Não é isso que nós temos visto esse povo fazer desde que começamos essa jornada. Tudo que esse povo sabe fazer é murmurar, reclamar e desobedecer. Mas aqui nós estamos diante de um cenário que, após Deus dar a orientação, esse povo acata quietinho na deles, de prontidão. E olha que tinha motivo para muita briga. Primeiro, por aquele motivo que eu disse para vocês, já que a ordem representava, vamos dizer, moral, era algo que engrandecia, de modo que Judá ali estava sendo engrandecido. Isso poderia ter gerado uma discussão tremenda, quem ia em primeiro lugar, e principalmente quem não queria ir em último. Mas aqui o povo, eles acatam de uma forma muito tranquila o que Deus diz. Agora, percebam, por que será que esse povo acatou essas ordens assim tão tranquilamente? Este povo não entendia sobre guerra. Eles viviam como escravo, uma multidão misturada, sem ordem. E, de repente, eles começam a sair do Egito. Possivelmente, como o pastor falou aqui quarta-feira passada, existe aquele ponto que é nossa imaginação que trabalha. É o que nós chamamos de conjecturar. Possivelmente, nessa caminhada que saíram do Egito, que não foi organizada, não tinha cada tribo em seu lugar, possivelmente muitos se perderam, no sentido de, onde estão os meus pais? Onde está a minha tribo? Onde está a minha família? No meio daqueles milhões de pessoas, possivelmente, eles passaram muito tempo sem se encontrar. É mais ou menos aquele trajetório que a família de Jesus passa quando ele tinha 12 anos. Eu vivi mais ou menos essa época, que a gente tinha o costume de ir para a igreja, e ir embora todo mundo a pé, era aquela caravana. Era muito bom, viu, irmãos? Era muito bom. Que pena que a gente não tem essas oportunidades. Alguns aqui dessa rua normalmente fazem isso, né? Faz ali meio que uma caravana, né, Maria? Mas era muito legal. Mas imagine milhões de pessoas fazendo essa caravana no deserto. Então, fique imaginando que quando Deus faz essa organização, este povo percebe que é tudo muito bom, de muita sabedoria e de muita organização, de modo que eles não têm o que questionar e o que dar palpite. E eles acatam essas ordens, confiando aqui na sabedoria de Deus e nos planos de Deus. E, obviamente, que não somente eles fizeram correto em cumprir isso, mas nós também devemos ter muita certeza e muita confiança nas ordens e direções que Deus nos dá. Porque a nossa mente ela é muito limitada.
A nossa sabedoria é muito limitada. Deus, quando Ele organiza essa estrutura, Ele organiza dentro de um padrão, que seria o padrão mais elevado para uma marcha e para uma batalha. Percebam que tanto em nível de localização, quanto em nível de guerra, as coisas estavam muito bem administradas e muito bem estruturadas. E isso nenhum daqueles homens era capaz de propor. E aqui eles acatam de muito boa recepção aquilo que Deus faz. Da mesma maneira que nós também deveríamos assim fazer. Agora eu gostaria de ler com vocês o verso de número 2 e também o verso que eu disse que voltaria nele, o de número 17. Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com o emblema da sua família. E o verso 17 diz o seguinte: em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. E aqui nós observamos exatamente a centralidade da tenda, a centralidade de Deus. E quando eu passei por esse verso 17, eu disse para vocês que você pode até pensar que Deus, ao colocar a tenda no centro, Ele estava preservando a própria tenda, os próprios utensílios. Só que não. Certo é que até os próprios israelitas, se entrassem na tenda sem permissão, eles morreriam. E aí você deve pensar assim, humanamente falando, se os israelitas fossem usar aquela lógica que a gente tem, eles poderiam falar assim: tribo de Judá, Issacar e Zebulon, vai na frente não. Vamos colocar o tabernáculo aberto, só para recepcionar os inimigos. Imagine, irmãos, se os israelitas morreriam ao entrar onde não pode, imagine os inimigos. A pergunta é, isso funcionaria ou não? Não funcionaria. Porque isso aí seria basicamente o misticismo de hoje, que é aquela coisa que nós colocamos valores em objetos. De modo que uma cruz sem Cristo, uma Bíblia aberta sem obediência à palavra, não espanta mal nenhum. Uma cara de leão sem Jesus presente na sua vida, não tem efeito nenhum. Óleo ou pombo, sem a verdadeira presença do Espírito Santo nas nossas vidas, também não tem valor nenhum. Ali não eram os utensílios que davam segurança ou que eram frágeis. Ali era a presença de Deus, era Deus no centro, é que fazia com que as coisas acontecessem. Por que não era sobre os objetos e nós temos certeza disso? Nós também vamos ver à frente sobre a tenda, principalmente sobre a Arca da Aliança, que era o ponto principal. E nós sabemos que em determinados momentos, a Arca da Aliança ela é tomada pelos inimigos e carregada como se fosse um objeto qualquer. No tempo de Daniel, por exemplo, Nabucodonosor pega esses utensílios e leva para a Babilônia. Mas lá no texto deixa muito bem claro que Deus permitiu, ou que Deus entregou. Sabe por que Deus fez isso? Porque o povo não estava mais com Deus. Embora a Arca da Aliança estivesse no meio do povo, o tabernáculo estivesse no meio do povo, o povo não estava com Deus. E, consequentemente, Deus não estava com o povo. A grande questão não era o objeto estar ali. E Deus também não estava preocupado com a perca dos objetos. Tanto é que quando o povo se distanciava de Deus, Deus permitia que esses objetos não estivessem mais presentes no meio do povo. E outra coisa que essa palavra nos diz é que quando esse povo acampava,
eles acampavam de frente para o tabernáculo. Então, todas as tribos ficavam viradas para o tabernáculo, de modo que eles sempre estavam acampados, olhando para o tabernáculo, exceto quando estavam em marcha, obviamente. Esse povo, eles tiveram dificuldade para entender essa relação, que era tudo sobre a fé, que Deus deveria estar no centro de tudo. E é por isso que nós estudamos os 5 solas, feio falar, mas a Silva corrigiu nós aí, né? Diz que é os 5 solas. Eu gosto de falar 5, mas o certo é os 5, porque é os somente. Mas uma sola é exatamente sola fide, somente a fé. E sempre foi sobre a fé. O povo não entrou na terra prometida, foi por falta de fé. Porque, na verdade, tudo que aconteceu com esse povo não era sobre as obras deles, sobre as forças que eles tinham, sobre o tamanho deles, humanamente falando, ou sobre a quantidade de exércitos. Nunca foi. E em toda a história nós vemos isso. Sempre foi sobre eles estarem ou não alinhados com Deus. Sempre foi o fato de Deus estar no centro, não em objetos, mas o homem centrado em Deus, com fé em Deus. E foi exatamente como o pastor disse, que pena que só 2 entenderam, que era somente por fé, e eles tiveram fé, e por isso eles entraram, porque era sobre a fé, no Deus, e não nas forças deles, não na quantidade deles. Amém? E nós vamos perceber também o verso de número 1. E o verso de número 1, que é o único verso que nós não lemos até agora, ele vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão. Irmãos, nós vamos ver Deus falando com Arão, nós vamos ver Deus falando com Moisés. Aqui Deus fala com Arão e com Moisés. Nós vamos ver Deus falando com toda a congregação. Depois nós vamos ver Deus falando com profetas. Nós vamos ver Deus também, em um outro tempo, falando por meio de Jesus. E também por meio do Espírito Santo. Certo é que é por isso que o povo aqui acatou o que Deus falou, porque quando Deus fala, é digno de crédito. E é por isso que nós cremos na Escritura. E é por isso que nós dizemos só a Escritura, somente as Escrituras. Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que o que Ele falou é verdade. E se Ele disse que seria, vai ser. E as promessas dEle irá se cumprir. Deus, Ele falou por meio de Jesus. E, ainda assim, muitos não deram crédito. Deus falou por meio do Espírito Santo. De modo que tudo que Deus falou é orientação para que nós possamos prosseguir nessa jornada para entrar na terra prometida. Se nós formos obedientes, se nós dermos ouvido àquilo que Deus tem falado, seguindo as orientações de Deus, nós entraremos no descanso. Amém? Irmãos, Deus, Ele continua defendendo a família. Deus, Ele continua defendendo sua palavra. Deus, Ele continua pondo ordem nas coisas. Deus, Ele continua no nosso meio. Deus, Ele continua dando orientações para que nós possamos seguir essa caminhada em fé, sabendo que é tudo pela graça. Porque este povo, se nós formos olhar os méritos dele, meu Deus,
Deus permitiu que os levitas acampassem ao redor da tenda, e que os filhos de Arão e Moisés acampassem à frente. Mas nós bem sabemos os pecados de Arão, como ele cedeu à vontade do povo e fez um bezerro de ouro, para que representasse aquele Deus que tirou o povo do Egito. O povo naquele tempo, eles não queriam criar um novo Deus. Eles queriam ter um Deus visível, habitando no meio deles. E é por isso que Deus arma um tabernáculo, para que aquele povo entendesse que Deus estava caminhando no meio deles. E por isso que Jesus vem e também caminha no nosso meio. E por isso, Ele envia o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio. E assim como a presença de Deus era garantia para que aquele povo entrasse na terra prometida, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o selo, é a garantia para nós entrarmos na nossa herança, na promessa de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Louvado seja o Senhor que preservou a família e que sustenta a família. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as sagradas Escrituras para que chegassem até nós. Obrigado, meu Deus, porque é pela fé. Senão, assim como este povo não teria chegado a lugar nenhum, nós também estaríamos sem esperança. Obrigado, Deus, porque tudo é o Senhor quem fez. Toda essa organização não foi os homens que planejou. As vitórias não vieram deles, vieram do Senhor. E o que nós vamos dizer? Glórias a Israel? Claro que não. Glórias ao Senhor, o Deus provedor e sustentador. Por isso, Deus, nós dizemos, só lhe deu glória, porque somente a Ti toda a honra e toda a glória. E o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Deus, louvado pelas sagradas Escrituras. Deus, obrigado porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Obrigado porque a Tua presença, ó Deus, é o que nos mantém em firme confiança daquilo que há de vir. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem manifestado no nosso meio. E nós sabemos que o Senhor tabernaculou em nós. Nós temos provas vivas disso, ó Deus. E os Teus filhos que ainda não tiveram essa prova, que o Senhor possa provar no coração de cada um deles. Que o Senhor está nessa caminhada conosco. Que é o Senhor quem está coordenando. Que é o Senhor quem vai entrar com nós na terra prometida. E não é as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas é a fé no Teu poder, na Tua força. É Jesus Cristo que nos levará até este lugar. É o Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.